O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Neste momento, você pode dizer qual é a luz que você deseja que o Senhor acenda neste momento. A luz da esperança, a luz da paciência, a luz do amor, a luz do perdão, a luz de um trabalho, de um emprego, da saúde. Qual é a luz que você deseja que o Senhor acenda nesse momento, que você sente que está apagada e que ela precisa ser acesa para você viver, para você sorrir, para você ser feliz? Muita gente nesse momento pode estar desejando que o Senhor acenda a luz da saúde, outras a luz da esperança, outras pessoas a luz do perdão, a luz da paciência e assim por diante. Você sabe qual é a luz que você quer que o Senhor acenda neste momento? Ou quais são as luzes? Às vezes a gente precisamos de mais coisas, às vezes nós precisamos da saúde, da paciência, da esperança e tantas outras coisas, né? O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é fiel para sempre. Porque Ele faz justiça aos que são oprimidos. Porque Ele dá alimento aos famintos. Porque Ele liberta os cativos. Porque Ele abre os olhos dos cegos. Porque Ele faz erguer a pessoa que está caída, porque Ele protege quem está desprotegido, porque Ele ampara a viúva, o órfão, o idoso, a idosa. Por tudo isso, meu irmão e minha irmã, vamos repetir juntos e juntas: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Queremos neste momento rezar, pedir que luzes sejam acesas na vida de Teresa Bezerra, Ricele Bezerra, Luiz Carlos Brito, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, na vida de Maroli, de Solange Oliveira, de Joana Martins, de Lucivânia Martins, de Malu Carvalho, Holanda, de Rosa Maia Lins, de Alencar Barros, de Gabriela Novaes Silva. Também vamos rezar por todos os jovens, sobretudo aqueles que passam por momentos difíceis na vida, que estão doentes, que estão depressivos. Queremos rezar nesse dia de hoje pela Chacha Lins Nascimento. Também queremos trazer presente mais uma vez os nossos idosos e idosas, mas de maneira toda especial, rezar pelos cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje está em Marcos, capítulo 12, do versículo 35 ao 37. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os doutores da lei falam que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor.
Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com gosto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, o próprio Jesus nos coloca a seguinte questão: dele ser filho de Davi. Quando o próprio Davi, chama o Messias de Senhor. Geralmente o que acontece na vida é que um filho nunca vai chamar, ou o pai nunca vai chamar o filho de Senhor, né? É o contrário. É o filho que chama o pai de Senhor. E a grande questão é como que os fariseus, os saduceus, diziam, que Jesus era filho de Davi. E como é que ele pode então ser seu filho? Diz o próprio evangelho de hoje. A questão aqui é que foi prometido, a Davi, a casa de Davi, que o Messias viria, da sua descendência. Jesus é filho de Davi porque é da genealogia do próprio Davi. Mas Jesus é o Senhor de Davi, porque o próprio Davi chamou o Messias de Senhor. O próprio Davi chamou o Messias de Senhor. Ele é Deus. Isso a gente precisa tomar consciência. Jesus é Deus. E como Deus, ele sempre existiu. Desde o início, desde as origens, Jesus sempre existiu. Ele sempre esteve junto do Pai. Em um determinado momento, comunitariamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem que o Filho desça, de forma humana, como humano, para salvar a humanidade. Assim como a gente diz que Jesus é o Filho, a gente sempre diz, e é verdade, que Jesus é o Filho de Maria, mas ele é o Senhor da vida de Maria, ele é o Senhor da vida de José. Ele é o filho de Maria, mas ele é o Senhor de Maria. Ele é para ela o Senhor e nosso Deus. Ele é para ela o Senhor, é Deus para ele, para Maria, ele é Deus. Ele é o Messias. O Senhor, ele é nosso Deus, ele é nosso Salvador, ele é o nosso Messias. Ele é nosso Messias. Ele é o ungido de Deus. Ele é o enviado de Deus. Ele é o ungido de Deus, ele é o enviado, ele é o enviado de Deus. Por isso nós precisamos ouvi-lo, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos parar para ouvir o enviado de Deus. Porque ele sempre tem algo a nos dizer. Ele sempre traz um recado de Deus para nós. Por isso nós precisamos ouvi-lo e deixar que ele fale ao nosso coração. Deixar que ele fale ao nosso coração. Ele é o Senhor. E eu, você, nós precisamos nos colocar aos seus pés para adorá-lo, para amá-lo, para servi-lo. Para servi-lo. Como é que eu vou servir Jesus? Às vezes a gente pensa que servir Jesus é só arrumar o altar das nossas igrejas, botar as flores, e tá tudo bem. Já servir Jesus vai muito além. Servir Jesus vai muito além de só arrumar o altar, que é muito importante, porque é ali que a comunidade se reúne para escutá-lo, para escutar a sua palavra.
para participar da Eucaristia. É interessantíssimo que esteja muito bem limpo e muito bem arrumadinho. Mas não termina ali. Depois eu devo servir o Senhor na pessoa do meu irmão e da minha irmã. Há um complemento, senão fica incompleto. A gente precisa fazer as duas coisas. Ali eu vou para me reabastecer, né, para abastecer as minhas energias, para eu criar coragem, para eu ter força. E depois, ao sair dali, eu devo ir ao encontro do irmão e da irmã. Deixemo-nos, meu irmão e minha irmã, que ele direcione os nossos passos, que ele ilumine a nossa vida e conduza o nosso caminhar. Deixemos-nos que ele direcione os nossos passos, que ele ilumine a nossa vida e que ele conduza os nossos passos. Que ele conduza os nossos passos. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.